Semana do Draft NFL, como vocês estão? Tudo bem, meu povo? Olá, olá! Vamos juntos então para um exagero fato, o último exagero fato antes do draft. Eu separei algumas afirmações minhas e também tem as afirmações dos membros aqui do canal. Lembrando para você participar do exagero fato que vai ter mais um depois do draft, claro. Você pode ser membro aqui desta paçoca, é só clicar aqui embaixo em Join ou no link que está no primeiro comentário para ver os planos do Like Plus e se afiliar a este streaming maravilhoso show americano de beisebol. Vamos lá então, temos 15 afirmações aqui. Antes de entrar no mérito dessas afirmações mandadas pelos membros, eu vou responder algumas que eu bolei. Seguinte, primeira, até postei no Instagram hoje. Draftar o Bijan Robinson na primeira rodada é um erro. Exagero ou fato? Exagero. Bijan Robinson é um prospecto top 5 neste draft. São 31 escolhas na primeira rodada neste ano. Lembrando que Miami perdeu sua escolha. Então, vamos combinar que ele estar entre as 31 escolhas, sendo um prospecto top 5, independente dele ser running back, seria um exagero dizer que isso é um erro. Inclusive, eu vou ser muito sincero, se o Chicago Bears draftar o Bijan Robinson na 9, eu não vou achar a pior ideia da história do mundo. Vou gostar? Acho que não. Vou achar horrível? Também não. Se a Atlanta draftar o Bijan Robinson, também não vou achar a pior ideia do mundo, embora o Algier tenha feito um bom trabalho no ano passado. A grande questão é que esse draft não tem grandes jogadores em algumas posições, tá? O melhor jogador, por exemplo, é o Jalen Carter, que tem alguns problemas extracampo. Várias posições não têm um prospecto generacional, como teve em anos anteriores. Cornerback, não tem o Sauce Gardner. Wide receiver, passa longe de ter o Ja'Marr Chase. Agora, a posição de running back tem no Bijan Robinson, que é o melhor running back desde o Saquon Barkley no draft. Então, eu acho que é um exagero, na minha humilde opinião, criticar uma escolha do Bijan Robinson na primeira rodada. Pegaria no top 15? Não, eu não pegaria. Mas depois eu acho super válido. Outra afirmação interessante é a seguinte, exagero ou fato, não tem wide receiver de metade inicial de top 15, escolha top 15 nesse draft. Muito fato para mim. O Jackson Smith-Njigba de Ohio State é um slot receiver. Compensa draftar um slot receiver que você poderia pegar um jogador parecido depois, numa top 15? Eu acho que não, sendo muito sincero. Até tem jogadores com potencial, e o draft é sobre isso, sobre potencial, sobre esperança. O Quentin Johnson de TCU, por exemplo, que é um cara com o físico, mas é muito cru, vai ter que ser lapidado. Agora, os caras mais prontos, os caras com piso maior, são slot receivers ou são mais baixos do que deveriam, por exemplo, os Zay Flowers, que tem menos de 1,80 m. Então, em meio a isso, não é uma classe sedutora de wide receivers. Passa bem longe disso. Eu não draftaria um wide receiver antes da 20, para ser muito sincero. A partir dos Chargers ali, mais ou menos, até pelo contexto do Los Angeles Chargers precisando de wide receiver, aí ok. Né, Tom? Parou de miar. E por fim, a terceira afirmação que eu mesmo bolei antes de responder dos membros é a seguinte: um quarterback vai cair do top 7, a sétima escolha dos Raiders. Algum quarterback vai cair do top 7? É sim possível. Porque no caso dos Raiders, os rumores dão conta de que o time gosta muito do Bryce Young e do CJ Stroud. E aí depois ficaria com o pé atrás de draftar outro quarterback. A gente tem rumor pra tudo quanto é lado, essa é a verdade. Agora, fato é que todo ano um quarterback acaba caindo. O Peter King disse nesta semana, insider da NBC Sports, que o CJ Stroud pode acabar saindo do top 7. E eu tenho sim as minhas ressalvas em relação ao CJ Stroud, ao processamento mental dele depois do snap. Em alguns momentos, pra mim, ele não desenvolve a jogada quando ela quebra no primeiro instante. Isso pra mim, pra NFL hoje, é um problema. E a minha comparação, como eu já falei, é o Jared Goff de hoje. Não o Jared Goff do ano de calor nos Rams. Não, o Jared Goff de hoje. Vocês draftariam o Jared Goff de hoje numa escolha top 10? Eu acho que sim. Mas tem os seus pontos aí a mais, pensando que é uma escolha premium, é uma escolha de topo de primeira rodada. Então, na minha opinião, sim, algum quarterback vai acabar caindo, seja o CJ Stroud, seja o Will Levis, por conta das interceptações que teve aí na carreira em Kentucky, tá? Mas vale lembrar, pra mim, pelo menos 4 quarterbacks com certeza serão escolhidos na primeira rodada, isso ninguém tem dúvida. Vamos lá, membros. Tylon Salles, levando em consideração as pouquíssimas escolhas de Minnesota neste draft, um trade down, descer e acumular escolhas, seria a melhor opção possível para dar uma inflada no elenco que está passando por muitas mudanças. Fato para mim. Se eu fosse Minnesota, eu não draftaria o Hendon Hooker, eu desceria e acumularia escolhas, até porque é uma classe bem interessante na posição de cornerback, que eu sei que Minnesota endereçou em drafts passados, mas ainda é uma carência do time. Então poderia acumular escolhas e ainda pegar um bom cornerback nessa classe. A abordagem para os Vikings, para mim, seria essa. Ou quem sabe até um outro recebedor, um slot receiver no início da segunda rodada. Né? Saiu o Adam Thielen, vale lembrar, embora ainda tenha o excelente Justin Jefferson. Paulo Luna, se Bryce Young tivesse 1,90 m de altura, seria o Trevor Lawrence dessa classe, ou seja, disparado o melhor prospecto da posição. Muito fato. Essa é a minha abordagem. O Bryce Young é fantástico, não tem o braço mais forte do mundo, essa é uma ressalva que está sendo pouco sendo dita e tem que ser dita,
Mas o grande porém é o peso e a altura. Se ele tivesse aí 5, 6 centímetros a mais de altura e pelo menos mais 15 quilos de massa magra, considerando a altura maior, claro, ele seria o melhor prospecto na posição de quarterback para mim, desde o Trevor Lawrence, e um dos melhores prospectos da última década. O problema é o peso e a altura. O peso talvez até mais que a altura, tá? Porque ele vai ter aí 90 quilos estourando na temporada regular da NFL. Na minha visão, pelo menos, isso pode ser uma preocupação. Vitor Eppelbaum, Packers precisam muito mais reforçar a defesa, safety primeiro, depois Ed Rusher, do que dar armas para Jordan Love. Para mim, fato, eu não vejo o Green Bay fazendo isso, eu vejo o Green Bay pegando o tight end, provavelmente o Mayer ou o Kincaid. Mas eu pegaria Ed Rusher aqui, vale lembrar que o time não tem a maior profundidade do mundo de talento na posição. E safety, eu acho que na primeira rodada não, tá? Porque não tem jogador. O Branch, pra mim, meio de primeira rodada, não seria um baita reach. Mas eu acho que sim, o Green Bay deveria focar em edge rusher, na minha opinião, do que dar arma com o quarterback, ninguém sabe o que vai virar. Essa é a verdade. Então eu vou de fato, embora faça minha ressalva para safety. Rafael Correia, Marcos Mariota se precipitou e poderia ser quarterback 1 de uma franquia em vez de ser quarterback 2 dos Eagles. Muito exagero. Mariota é extremamente limitado, foi bancado ano passado pelo Desmond Ridder, que nem em primeira rodada ele foi, tá? Mariota, o futuro dele na NFL é ser reserva, esqueçam. Ele teve a oportunidade dele em Atlanta, nenhuma franquia em sã consciência vai colocar o Mariota como titular, a não ser que esteja querendo tancar. Exagero. Marcelo Paes. Eita, que esse motor tá faltando óleo. Torcedor dos Panthers aqui, pela foto e pela afirmação. É um absurdo o Steve Smith ainda não ter sido nomeado pro Hall da Fama. Cara, absurdo eu diria que não, sabe por quê? Tem mais gente na fila e a barra de wide receiver, torcedor dos Patriots, vamos lá. Eu não queria falar sobre isso, porque tem certas coisas que eu tenho que falar sempre. Jimmy Garoppolo foi levado pro Super Bowl em vez de levar. Seattle Seahawks não cometeu a maior imbecilidade da história passando aquela bola em vez de correr com o Marshall Lynch, que tinha um desempenho horrível em goal line. Eu vou voltar a esse assunto. Julian Edelman não é um Hall da Fama. Steve Smith é muito mais Hall of Famer que ele. Mas a barra é muito alta. Se vocês pegarem os wide receivers que estão no Hall da Fama, Jerry Rice, Randy Moss, Marvin Harrison, Terrell Owens, assim, Lance Alford, inclusive, excelente, Chris Carter, Tim Brown, é uma coisa, talvez seja a posição mais aloprada em termos de dificuldade para entrar no Hall da Fama, wide receiver, tá? Então tem gente na frente, por exemplo, Larry Fitzgerald tá na frente, tem elegibilidade, claro, né, que ainda não tá elegível, mas tem o Larry Fitzgerald para entrar antes, o Reggie Wayne, o Julio Jones, o Torrey Holt, que eu acho que já deveria estar, é mais absurdo o Torrey Holt não estar no Hall da Fama do que o Steve Smith, mas se a gente for pegar o termômetro do Pro Football Reference, que a média de um wide receiver no Hall da Fama é 104 pontos, o Steve Smith é 98.9. Para mim, ele é um Hall of Famer. Absurdo, acho que talvez seja um pouco forte, porque tem mais gente na fila, etc. E tem esse contexto de wide receiver ser complicado entrar no Hall da Fama. Mas vai acabar entrando, tá? Vai acabar entrando. Fernando Rodrigues. DeAndre Hopkins se encaixaria melhor em Kansas City do que em Buffalo. Fato, né? Porque em Kansas City ele seria a primeira opção no corpo de recebedores. Em Buffalo teria o Stephon Diggs. Então, para ele, o encaixe seria melhor em Kansas City. Agora, em questões táticas, para mim, são dois quarterbacks acima da média. E assim, o desempate é o Mahomes, né? Então, ok. Fato por conta desse contexto. William Almeida. A definição de 8 a 80 é o Anthony Richardson. Dificilmente será considerado um jogador mediano. Fato, eu acho difícil que ele seja meio termo. Ou ele vai flopar de uma maneira monumental, ou ele vai ser um prospecto lapidado. Eu não vejo o Anthony Richardson virando, sei lá, o Kirk Cousins, sabe? Ou ele vai ser um grande quarterback, ou ele vai flopar tipo o Jamarcus Russell, tá? Porque o processamento mental dele em alguns momentos deixa a desejar, ele força passes que não deveria, a precisão dele obviamente cai bastante com frequência e é inconsistente, ou talvez a lua dele seja em aquário, para você que gosta de horóscopo, e enfim, ao mesmo tempo é um prospecto que o braço dele é bizarramente forte, o cara corre 40 jardas em 4.4, se ele for lapidado no aspecto mental e na precisão, aí a coisa pode andar. Para mim é 880, então para mim é fato. Guilherme Carneiro, São Francisco não vai trocar o Trey Lance, a não ser que seja uma proposta irrecusável, uma escolha alta de primeira rodada. Fato. Especialmente porque a gente não sabe como o Brock Purdy volta da lesão no cotovelo, lesão no braço que lança. Então o São Francisco não precisa trocar o Trey Lance agora, pode esperar para ver o que vai acontecer, poderia trocar até outubro. Os Patriots não trocaram o Jimmy Garoppolo antes da temporada para São Francisco, trocaram no final de outubro, por exemplo. Então, eu acho que é melhor esperar um pouquinho. E São Francisco deve pensar assim, fato. Gustavo Lovato, Bill Belichick vive draftando quarterbacks nas últimas rodadas porque é mais barato um calouro como quarterback 3 do que um veterano. Fato, até porque às vezes você acaba tendo o seu titular machucando, o calouro mostra serviço, o valor dele aumenta e você lucra.
né? Tem muitas equipes que fazem isso com quarterback, não é de hoje. E no beisebol, eu vou dar uma palhinha aqui de beisebol, o closer eu acho que dá para capitalizar em cima disso, porque o closer, a figura do closer, claro que tem exceções, Mariano Rivera, por exemplo, mas a figura do closer no beisebol, ela é extremamente superestimada. É muito mais importante a 8ª entrada, na minha concepção, pro bullpen do que a 9ª. Porque a 9ª são 3 eliminações e acabou. E muitas vezes você pega o final da ordem e você vai inflar o cara porque ele teve save, que são 3 corridas de diferença. Então, quarterback é a mesma coisa. Você pega um quarterback no final da primeira rodada, eu vou dar um exemplo óbvio aqui do caso dos Patriots. A quantidade de jogadores dos Patriots que foram draftados depois e que tiveram uma chance ou outra de mostrar serviço na pré-temporada e renderam, e às vezes até foram trocados, etc., e renderam para os Patriots, é interessante. Os Packers fizeram muito isso na era Brett Favre também. Eu faria. Eu pegaria quarterback 6ª e 7ª rodada a cada 2 anos para dar uma oportunidade e às vezes você encontra ouro, e foi o que o São Francisco fez com o Brock Purdy, né? Encontrar ouro para São Francisco, sendo que o time é baseado na corrida do ouro de 1849, inclusive foi uma analogia fantástica que eu fui além do meu próprio cérebro nessa, sem ir e voltar. Eu tô tomando meu café McVeigh aqui, inclusive obrigado de novo ao Augusto, que faz esse café artesanal, que infelizmente não está à venda. Se estivesse à venda, ele estaria milionário, porque esse café aqui é uma coisa maravilhosa. Pedro Hausmann, Chargers ou Bengals deveriam tentar subir para o Bijan Robinson se ele descer até a 15? Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Eu vou dar um duplo twist carpado no meio da transmissão se os Chargers ou os Bengals fizerem isso. Os Chargers têm muito mais BO para resolver. Tá? Eu sei que tem esse negócio do Austin Eckler pedir troca, mas, cara, o wide receiver é muito mais carência aqui. Mesmo sendo um slot receiver, pega o Zay Flowers, tá lindo. Tá? Bengals também. Pô, o Joe Mixon ainda tem lenha para queimar. Saiu o Samaje Perine, acabou o mundo em Cincinnati? Não. Subir pelo Bijan Robinson, cara, eu entenderia Buffalo subir pelo Bijan Robinson, porque Buffalo é um elenco completo, etc. Precisa aliviar a carga do Josh Allen. Chargers e Bengals, pra mim, é loucura subir pelo Bijan Robinson. Aí, pra 15 ainda, não. Felipe Belisário, então é exagero. Se os Patriots não tomarem cuidado, a médio e longo prazo podem voltar a ser o que eram e até mesmo ter uma primeira escolha no draft por campanha. Exagero. Com essa comissão técnica, com o Bill Belichick, os Patriots não vão ter primeira escolha geral. Isso não vai acontecer. Mas eles podem virar um grande São Paulo Futebol Clube. E eu tenho lugar de fala porque eu torço pro São Paulo. Então você que torce pro São Paulo ficou irritado comigo, você deveria ficar irritado com a diretoria do São Paulo e não comigo, tá? Mas no caso você também é torcedor dos Patriots, deveria ficar irritado com o Bill Belichick, especialmente o General Manager Bill Belichick, e não comigo. Então, pra mim, Patriots quarta força. Pode ser que brigue por playoff, mas eu não apostaria nisso. E é um time que precisa se resolver em vários pontos aí. Vamos ver o que drafta. Talvez offensive tackle na minha concepção. Marcelo Neves, com Lamar, Trey Lance e Rodgers passíveis de troca? Não. Aí eu já discordo. O Rodgers não é passível de troca. É meio que confirmado Jets aqui, tá? Então vamos lá, vamos reformular. Com Lamar e Trey Lance passíveis de troca, o novo contrato de Hurts de 40 milhões... E o novo contrato de Hurts, pagar 40 milhões pra porcaria do Daniel Jones foi a pior besteira que os Giants fizeram na vida. Exagero, porque não é 40 milhões de média, Marcelo. Esse contrato dá para sair depois de 2 anos e meio. E vale lembrar, os Giants foram para os playoffs, vai para o 2º ano do Brian Daboll. Eu não acho o pior contrato do mundo. Sou fã do Daniel Jones? Não, eu não sou maior fã do mundo do Daniel Jones. Mas ele mostrou evolução, cortou turnovers, não tinha recebedor ano passado. Não é o pior contrato do mundo. Não é, de verdade. Não é. Eu sei que pela média salarial parece horrível, mas a estrutura, como eu já falei no outro vídeo, não é tão horrível assim. E os Giants fizeram muito mais besteira. Por exemplo, o Ben McAdoo, head coach, foi uma besteira muito maior do que esse contrato do Daniel Jones. Talvez até draftar o Daniel Jones no topo do draft tenha sido uma besteira maior do que dar esse contrato para ele depois. Porque foram 4 anos bem sofridos. 4, 3, 4, né? 3 anos. Fabrício Nakajima, se os Texans tiverem a audácia de passar um quarterback na 2, porque só amam o Bryce Young, eles merecem trocar de lugar com o Houston Roughnecks e jogar... Não é Houston Renegades? Pera aí, eu acho que o Fabrício errou o nome do time da XFL. É Roughnecks. É Arlington Renegades, é verdade. E jogar XFL. Não se passa um potencial quarterback do futuro. Não, exagero. Ai, caramba, vai parecer que eu sou hater do CJ Stroud. Eu acho super que o CJ Stroud merece uma escolha top 10. Mas a questão aqui não é o CJ Stroud, a questão é o Houston Texans. Porque não existe terreno fértil para desenvolver o quarterback em Houston. Essa é a verdade. Então, a não ser que seja um prospecto muito bom, como o Bryce Young é, na minha visão, e como o Trevor Lawrence era, o cara vai sofrer muito e talvez ele não consiga desenvolver porque o terreno é infértil. Eu entendo o Houston não pegar quarterback neste ano. De coração, eu entendo, não acho a pior ideia do mundo. O grande problema não é esse. O grande problema é, se Houston não pegar o CJ Stroud, podendo pegá-lo na 2, Indianapolis o fizer, ou Tennessee subir e o fizer, e ele virar um grande quarterback. Aí vai ficar muito feio. Esse que é o real grande problema. Não é simplesmente Houston não pegar o CJ Stroud. E novamente, o problema é o Houston Texans.
E o elenco do Houston Texans, não o CJ Stroud nesse aspecto. Se fosse outro time, talvez até Indianapolis, por exemplo, aí eu falaria, mega besteira, Indianapolis tem um elenco mais arrumadinho do que Houston, aí não tem porquê na segunda escolha não pegar o Stroud. Agora Houston, aí eu diria que é exagero por conta dos Texans, tá? José Sammartini, Les Snead ficou maluco. Não, exagero, os Rams sabiam muito bem o que eles estavam fazendo, eles trocaram 2 escolhas de primeira rodada por uma certeza, porque a primeira rodada é 50% de acerto. É isso, essa é a conta que eles fizeram. Eles tentaram pegar uma anomalia do mercado nesses últimos anos, trocando escolhas de primeira rodada por certezas na NFL. Só que a conta é complicada e ela chega, porque a primeira rodada tem um valor de contrato bem menor. E aí os Rams estão enforcados no teto salarial, houve lesões e tudo mais. Então maluco não. Eles pensaram que eles fizeram muito bem. Eu entendi a proposta, não teria feito porque eu valorizo muito o draft, mas os Rams pensaram dessa forma e aí deu certo, porque venceram o Super Bowl. Então maluco não. Por fim, Felipe Martos, Colts estão um franchise quarterback fazer barulho? Exagero, tem muita coisa para resolver. Muita coisa para resolver. Primeiro ano aí de head coach, não. Fazer barulho era tipo os Broncos do ano passado, a gente imaginava, né? Ou outros times aí, mas os Colts não. Fazer barulho é chegar numa final de conferência, uma semifinal de conferência. Os Colts não estão um franchise quarterback de chegar a uma final de conferência, na minha concepção. Ainda tem coisas para arrumar, tá bom? Fizemos todos os podíamos. Um beijo carinhoso para vocês. Vou gravar agora perguntas dos membros. E para você que quer participar desse quadro maravilhoso, basta ser membro do Like Plus para fazer perguntas, para mandar o Exagero Fato e participar de outros quadros. Mas você assina Hall of Fame para cima. Essa é a categoria. Quem fala categoria? Não. Essa é a categoria de membro para você vir conosco, tá bom? Tem NFL contra o Encurte nesta semana, falando sobre os 10 prospectos mais quentes desse draft. Devo fazer draft simulado também. Tem muita coisa legal neste rolê, ok? Fizemos todos o que podíamos. Um beijo carinhoso, boa segunda-feira e vamos que vamos. Tchau!